o grande precursor de Jesus, aquele que, de fato, conseguiu compreender a história do reino antes mesmo de nascer. Quando nós contemplamos a visita de Maria a Santa Isabel, João, ele exulta no espírito ao sentir a presença daquele que é Senhor. E Jesus completa na vida de João Batista esta graça, quando ele afirma para nós: dos nascidos entre os homens, ninguém é maior que João Batista. Percebem que, como a grandeza desse santo não é apenas uma palavra que a igreja dá, não é apenas uma tradição que o povo tem, mas o próprio Jesus, olhando para aquele homem que preparou os seus caminhos, ele mesmo disse: olha, não existe ninguém maior que João Batista. Dada a importância dele para que o reino de Deus fosse instaurado, dada a importância dele para que Jesus começasse o seu processo também de anúncio. Depois da morte de João Batista, Jesus começa a pregar a todos os lugares. E nós ficamos perguntando assim: João Batista morreu mártir. Por quê? Por causa da verdade. Por causa daquilo que ele sentia em seu coração que não era vontade de Deus e apontava às pessoas. Muitos que eram batizados, soldados romanos, mestres da lei, fariseus, quando chegavam perto de João Batista, todos perguntavam o que nós devemos fazer a partir desse momento. E João sempre tinha uma palavra. Olha, você quer mudar de verdade? Então faça isso e isso. Você quer mudar de verdade o caminho do seu coração? Faça isso e isso. Tanto que João Batista entrou em conflito com o rei Herodes. Porque Herodes havia se casado com Herodíades, a mulher de Filipe. João dizia: não é possível que você tenha esta como sua esposa, ela já pertence ao seu irmão. E nós ficamos assim: para que João Batista foi enfiar nessa história? Para que ele foi entrar no meio político e desafiar o rei? Porque a verdade, ela precisa ser dita a qualquer pessoa. A verdade precisa ser anunciada a qualquer um, não importa se for papa, não importa se for bispo, padre, leigo, prefeito, prefeita, presidente, ministro, não. A verdade, ela precisa vir à tona para que aqueles que estão no caminho errado possam voltar, possam buscar um modo novo de viver. Herodes respeitava demais João Batista e sabia que ele era justo e santo. E isso o Evangelho nos diz. Então, ele confiava naquelas palavras de João, mas mesmo assim não conseguia abandonar o mau caminho. Mesmo assim não conseguia converter a sua vida. Ele era manipulado por Herodíades, que odiava João Batista e queria matá-lo. Matá-lo porque a presença de João incomodava aquele casal. Incomodava porque eles sabiam que estava no erro. Porque se não incomodasse, eles não teriam essa consciência. E o mais interessante é que Herodes não manteve a sua palavra quando casou com sua esposa, mas manteve a sua palavra na promessa que fez diante dos homens. Vocês percebem? Herodes fez uma promessa diante de Deus de continuar casado com sua esposa, abandonou-a e tomou Herodíades como a sua concubina. Ele não viveu aquilo que ele prometeu, mas na hora que ele promete para a filha de Herodíades, metade do reino, se for necessário, ele se vê encurralado.
porque ele estava fazendo uma promessa para aqueles que estavam na sala, para os seres humanos. Ele nunca considerou a promessa que ele fez para Deus ao unir-se com sua esposa, mas agora ele pensou, não queria matar João, mas não podia envergonhar-se diante daqueles que estavam naquela sala. Muitas vezes nós nos comportamos assim também. Somos muito honestos com os outros, com as pessoas que estão ao nosso redor, mas não somos honestos com Deus. Não somos honestos nas promessas que fazemos com Deus. Sabem por quê? Porque nós, lá no fundinho do nosso coração, existe uma escuridão na nossa fé, que nos impede de confiar naquilo que dizemos a Deus. Quando você reza, quando você entra em contato com o Senhor, a gente promete a Deus muita coisa, a gente coloca no coração de Deus muita coisa e Deus acolhe aquilo como verdade. E na maior cara de pau a gente muda. E a gente se pergunta, por que João não voltou atrás? Por que João não teve outra posição? É porque, com certeza, ele conhecia esta passagem do profeta Jeremias, que é maravilhosa para todos nós que somos cristãos e enfrentamos neste mundo de hoje a dificuldade de viver a verdade que Jesus colocou no nosso coração e que nos mandou anunciar. Porque Jesus, a partir do profeta Jeremias, diz a mim e a você também hoje, como disse a João Batista: vamos, põe a tua roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhas medo, porque senão eu te farei tremer diante deles. Olha, por que João Batista teve aquela audácia de enfrentar o rei? Porque ele sabia que ele não estava sozinho. Aquele que luta pela verdade, aquele que busca a verdade, ele nunca está sozinho. Ele sempre está na companhia de Deus. E Deus transforma aquela pessoa em algo maior do que ela sonha. Olha a imagem que Jeremias utiliza: eu te transformarei numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze, contra todo mundo, frente aos reis de Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra. Eles te farão guerra, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te. Quem é que toma as nossas dores quando nós, falando a verdade, somos perseguidos? O próprio Deus, o próprio Cristo, o próprio Espírito Santo, que vem até nós e nos dá palavras tão acertadas que ninguém consegue resistir. Mas por que muitos de nós hoje temos medo de anunciar a verdade? Porque nós não cremos que esse Deus que nos colocou nesse mundo para anunciar a sua verdade, a sua vontade, Ele está junto conosco. Nós não estamos sozinhos. Só que a gente fica perguntando assim, meu Deus, está dito aqui que aqueles que são maus não prevalecerão, que Deus há de nos defender, mas João Batista morreu. Que defesa é essa? E a gente fica perguntando, todos os outros mártires que tiveram a sua vida derramada por causa de Cristo, por causa da verdade, ou por causa da perseguição de muitos, por que eles se transformaram em vitoriosos quando morreram? Porque quando Herodes mandou cortar a cabeça de João Batista, Herodes achou que estava vencendo, mas quem estava vencendo era a verdade que João Batista dizia a ele. Quando os mártires estão sendo crucificados, queimados vivos, perseguidos, desmoralizados, o que acontece? Eles recebem a vitória sobre o mal, porque se mataram
é porque tinha razão. E é interessante a gente perceber isso nesse mundo, meus irmãos e minhas irmãs, que tem feito muitos mártires. Porque muitos de nós queremos entender a verdade de Deus, mas às vezes somos os piores carrascos que existem dos nossos irmãos. Às vezes nós mesmos, enquanto cristãos, somos perseguidores dos nossos irmãos que querem viver a verdade. Quantos de nós em casa não vivem isso? Quando reunidos em família, a família diz o seguinte: olha, para que você está na igreja? Na igreja só tem fofoca, só tem isso, só tem aquilo, e a gente se mantém firme. Porque a gente sabe que a gente não está na igreja, a gente não prega a verdade por causa de nós mesmos. Nós pregamos a verdade por causa de Cristo, o nosso Salvador. E sabemos que isso irá trazer a nós uma vitória sobre o mal. Ainda que esta vitória não seja aos moldes do mundo, mas aos moldes do reino. Aos moldes do mundo seria uma vitória, João Batista seria coroado, seria levado aos mais altos graus, porque diz a verdade. Não, ele seria desacreditado. Mas no momento em que Herodes pede para cortar a cabeça de João, ele se transforma no mais vitorioso. Porque quando se morre pela verdade, quando se morre pelo Cristo, nós anunciamos a justiça. E aí nós cantamos tão belamente neste Salmo 70, minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude e até hoje canto as vossas maravilhas, porque aquele que tem fé em Deus não se sente desamparado. Nem no momento de pandemia, que nós estamos tendo que viver com essas máscaras, isolamento social. O que é isso para o cristão? Não é nada. Nós simplesmente vamos vivendo e acreditando que todos aqueles que tombaram com essa coronavírus, seja por dificuldade do governo, seja por piorarem demais, seja por qualquer coisa, todos esses que tombaram disseram para nós assim: olha, nós estamos falhando naquilo que é preciso, no isolamento social, no uso da máscara, na higienização. Percebem? E quando algum de nós, padre, grita isso, está contra fulano, está contra Bertano. Não! Nós estamos a favor da vida. Vocês podem perceber que todos os dias, antes da nossa celebração, nós temos aquele pequeno videozinho que diz: preserve a vida, use máscara, use álcool gel. Não é brincadeira. Padre Lauro teve a tristeza de perder 2 parentes já com Covid-19. E muitos de nós não tiveram essa tristeza ainda. E aí brinca como se fosse qualquer coisa. Percebem como a gente, quando se aproxima de Deus e permite que a verdade de Deus impacte o nosso coração, nós começamos a viver um modo diferente, não tendo medo não temos medo de coronavírus, mas nós temos medo de contaminar o outro irmão. É interessante, não é? A máscara não é para você se proteger, não. A máscara é para você proteger os outros. Olha que lindo, olha que sacrifício bonito. Sacrifício que João fez ao pregar a verdade, sacrifício que todos os mártires fizeram para pregar a verdade. Quando eu estou higienizando minha mão com álcool gel, eu estou pensando no meu irmão. Olha que bonito. E João Batista nos ensina isso. E a palavra de Deus em Jeremias nos diz: vocês não estão sozinhos. Eu estou contigo para defender-te. Ainda que seja preciso derramar o sangue. Mas se derramou sangue, se morreu, essa pessoa é considerada como perdedora. Não aos olhos de Deus. Percebe?
Como Deus, Ele faz uma reviravolta naquilo que a gente pensa, porque Ele é sabedoria, porque Ele é amor, porque Ele está junto conosco todos os dias, sendo uma rocha protetora, um abrigo seguro, força e amparo para nós. Porque nós confessamos, como o Salmo nos diz, o Senhor nos liberta das mãos dos inimigos. Creia nisso e mude o seu modo de se comportar. Se for pela verdade, não tenha medo, Deus estará contigo.